Olá, pessoas bem nutridas, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista antifúngica, terapeuta nutricional, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica, candidíase e tudo que envolve o estilo de vida saudável. E o tema de hoje é vermes. Isso mesmo, os parasitas. E talvez você saiba, talvez não, fungo é um tipo de parasita. Mas hoje eu quero falar de outros tipos de vermes, como você pode prevenir e como você pode se contaminar por esses vermes e nem saber aí que você está carregando uma enxurrada de vermes dentro do seu corpo. E sim, aqui o conteúdo é exclusivo sobre fungos, então eu sempre vou trazer mais conteúdo sobre fungos e não vou ficar falando tanto de vermes. Mas eu quero trazer esse sinal de alerta porque eu recebi inúmeras mensagens no meu Instagram falando de desparasitação, porque viu vídeos na internet, vídeos no TikTok, no Reels, e falou, Sheila, o que a gente tem que fazer, né? Se eu faço um tratamento para fungos, eu tenho que me preocupar também com outros tipos de parasitas, como os vermes, como as tênias, como os vermes que alcançam aí 10, 12 metros de comprimento, porque sim, talvez você não lembre lá da sua aula de ciência, mas tem aqueles vermes que ficam enormes, né? Até 12 metros. Tem os vermes que causam esquistossomose, acho que esse você lembra, né? Da barriga d'água e assim por diante. Então, quando você escuta alguém falando, olha, você tem que fazer a desparasitação, você tem que eliminar vermes, qual é o tipo de verme que você elimina quando você faz um processo de desparasitação de vias naturais? Você não consegue saber o que você está eliminando, mas você consegue saber o que você pode prevenir e como você pode combater o crescimento de vermes dentro de você. Esse é um grande primeiro passo. Se você impede o crescimento, você não tem que ficar se preocupando tanto em fazer desparasitação, certo? Pegou? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoas bem nutridas, para evitar a contaminação do corpo humano contra vermes e parasitas, você precisa fazer o quê? A higienização correta dos alimentos. Se você come alimentos que não estejam higienizados de uma forma que você contribua para a sua microbiota, você pode estar entrando em contato com parasitas, sim, e você pode desenvolver sinais e sintomas de infecção por parasitas. Então, tanto no método quanto o ciclo 21, que são 2 tratamentos que eu tenho para eliminação de fungos, eu ensino a fazer a higienização correta dos alimentos e eu quero trazer esse conteúdo aqui para você. Então, o primeiro passo é você fazer esse cuidado com os alimentos e fazer essa precaução de um jeito, como eu disse, que não estrague a sua microbiota. Nas universidades, é ensinado a fazer a higienização dos alimentos de uma forma que controle a infecção, que mantenha a saúde pública no controle. Então é ensinado a fazer a higienização com hipoclorito. Só que o hipoclorito, se usado de forma persistente, até mesmo uma vez e fica ali resíduos nos alimentos, isso pode trazer um estrago danado para a microbiota humana. E o que é microbiota humana? São os bichinhos que vivem dentro de nós e nem todos os bichinhos nos fazem mal. Tem bichinhos que são do bem e a gente precisa desses bichinhos ali para que outros bichinhos do mal não cresçam dentro do nosso corpo. Nossa, Sheila, que confusão, quanto bichinho é esse? Bom, o que você tem que saber aqui é que dependendo do que você coloca para higienizar os seus alimentos, se você higieniza com substâncias que possam prejudicar o teu corpo, você está tentando se livrar de uma coisa e pode causar um outro problema. É igual a pessoa que quer fazer higienização da casa, deixar tudo limpo, usa sabonete antisséptico, limpa tudo, extermina tudo e aí não tem uma prevalência de uma microbiota que proteja o corpo, que acontece muito com as crianças que são alérgicas, né, que não tem contato com terra, com natureza, com grama e tudo mais. Mas voltando aqui ao nosso assunto, para fazer a prevenção aí dos parasitas, dos vermes e também dos fungos. Porque sim, isso aqui ajuda também aí na prevenção de infecções por fungos. Fazendo a higienização de uma forma mais controlada, com vinagre de álcool e água oxigenada, foi feito estudos, levantamentos, aqui não saiu da cabeça da Sheila, isso saiu numa revista
uma avaliação científica, fazendo a comparação de substâncias, de compostos para fazer a higienização dos alimentos e que não tivesse aí um efeito colateral no corpo humano. E foi visto que utilizar o vinagre de álcool mais a água oxigenada, eu vou colocar a receitinha aqui de presente para vocês, você fazendo essa mistura e higienizando os alimentos, você tem um controle aí contra parasitas. E parasitas você consome, né? Você entra em contato através de alimentos mal higienizados ou alimentos crus ou através da contaminação de hospedeiro para hospedeiro. Então, por isso que o primeiro passo é fazer a higienização de tudo aquilo que você vai comer cru. Se você vai cozinhar o alimento, vai levar ao fogo, vai deixar ele ali na temperatura acima de 65 graus, você não precisa se preocupar. Se você vai congelar também o alimento, então vai ficar em baixas temperaturas, você também não precisa se preocupar. Mas se você vai ingerir o alimento cru, você tem que fazer esse banho de higienização e de preferência evitando hipoclorito se você quer ter uma microbiota saudável. Então, pessoas bem nutridas, esse é o primeiro passo. O segundo passo para você evitar a contaminação aí de parasitas, de vermes, é você evitar os alimentos mal cozidos que não sejam de boa procedência. Então, quando você vai comer uma carne mal passada, então você vai comprar a carne lá do João, você não sabe a procedência da carne do João, o que aquela vaca comeu, como que aquela carne chegou até o açougue, o que aconteceu até chegar à sua casa. E você ama comer a carne mal passada, você fala, carne no ponto, para mim é carne vermelha, sangrando, isso é a verdadeira carne. Tá, vai lá, come a carne mal passada se você não sabe a procedência, se você não sabe da qualidade dessa carne. O que pode acontecer? Você pode estar consumindo aí algum tipo de parasita e isso pode levar você a desenvolver os efeitos colaterais de ter parasitas no seu corpo, que é a anemia profunda, você pode ter um cansaço muito grande e outros efeitos colaterais ocultos, tá certo? Muitos dos efeitos colaterais causados por fungos também são ocultos, né? Alguns o corpo mostra logo de cara, como por exemplo a candidíase, a micose, a coceira persistente, a descamação. Então uma pessoa que tem uma contaminação por verme, muitas vezes ela fica anêmica demais. Então ela está sempre anêmica, uma pessoa que está muito cansada e com anemia profunda. É bem possível que essa pessoa tenha um quadro aí de verminose e não sabe. Então, segundo passo, evitar a carne crua. E quando eu falo carne, você leva em consideração também o peixe, porque sim, pode ter parasita ali no peixe. E aí você vai falar assim, Sheila, mas todo mundo come comida japonesa. Todo mundo come um temakizinho, um sushi e tudo mais. Então, todo mundo está correndo risco, porque não sabe a procedência ali daquele peixe. Se não é um lugar que você confia, que você conhece, você pode estar correndo risco. Não estou falando aqui que você não vai comer mais a sua comida japonesa, que você tem que parar de comer o peixe cru. Estou te mostrando os riscos para você tomar cuidado onde você come, seja um peixe cru, uma carne mal passada ou até mesmo um vegetal que pode estar mal higienizado. Por isso que agora, né, depois aí da pandemia, todo mundo começou a colocar luvinha ali para se servir, mas o certo era sempre ser feito isso, né? Porque pode ter outros tipos de contaminação, não só pelo vírus, tá certo? Então, o peixe, para você evitar aí a contaminação, não tem artigos científicos, estudos sobre isso, mas estou te explicando dentro de uma culinária o porquê que é servido os alimentos ali associados com o peixe cru. Então, quando você recebe o peixe cru e tem lá o wasabi e o gengibre, é para ajudar na proteção, para ter uma ação antimicrobiana e também para te ajudar a fazer a digestão daquele peixe, daquela comida crua. Então, não está ali à toa, nem o gengibre e nem o wasabi. É claro que nem todos os lugares têm um gengibre de boa qualidade, tem lugares que tem um gengibre lotado de açúcar, você vai comer parece uma balinha de gengibre, e tem lugares que não tem o wasabi de verdade, na verdade é uma raiz forte misturada com maisena e outros compostos, mas tem restaurantes que levam isso a sério e servem sim esses compostos para combinar ali a comida japonesa, para deixar a comida japonesa ser servida da forma correta. Então não ignore o gengibre ali quando você receber ele no restaurante japonês. Então, daqui desse conteúdo, o que eu quero que você aprenda, leve isso adiante, também compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que não sabem o risco de entrar em contato com alimentos mal higienizados e também com alimentos crus e que pode ter aí o efeito colateral, a infecção causada por parasitas. Então, eu quero que você saiba que sim, os vermes eles podem causar efeitos colaterais gravíssimos, tem vermes que podem chegar a 10, 12 metros,
Os lugares que não têm saneamento básico são os lugares que têm mais risco de contaminação por vermes, claro, porque as pessoas evacuam num lugar e essa pessoa o animal pode se alimentar ali próximo de uma região onde tem aquelas fezes contaminadas por algum tipo de verme e começar aquela cascata, aquele ciclo que eu aposto que você lembra da sua aula de ciência, onde você via aquele loop da contaminação, principalmente da esquistostomose. Agora, se porventura você perceber, a partir desse conteúdo, que você tem uma fraqueza que não passa, que você tem uma anemia profunda, que você tem vontade de comer terra, isso mesmo, vontade de comer terra, isso é um forte sinal que você está com verme. Tem gente que acha que o verme causa vontade de comer doce, vontade de comer fruta. E não, na verdade, o que faz uma pessoa ter vontade exagerada de comer doces e frutas e outros alimentos específicos é causado possivelmente pelo excesso de fungos no corpo. Então, a pessoa que tem um quadro de candidíase ou de micose persistente, dermatite seborreica, coceiras em várias partes do corpo, bem possível que essa pessoa tenha essa vontade exagerada e, como consequência, ela tem uma hipoglicemia de rebote. Então, ela fica com uma necessidade contínua e profunda de comer doces. A pessoa que tem uma infecção, um parasita, está carregando vermes no seu corpo, ela tem uma vontade específica de comer terra, exatamente isso. E principalmente quem carrega o parasita que causa o amarelão. Não sei se vocês já ouviram falar do Jeca Tatu, o amarelão, a pessoa fica ali amarela mesmo porque o parasita vai se nutrindo ali do sangue da pessoa, falando de forma bem popular o que acontece. Por isso que é a sensação de cansaço, de fraqueza, e a pessoa vai perdendo o tônus, né? A cor natural ali da sua pele e fica amarelada, causando o amarelão, tá bem? Então, o processo de desparasitação, ele não é tão simples, não é simplesmente consumir um fitoterápico, uma planta específica, um alimento específico que vai fazer com que você elimine todos os vermes que você imagina ter, porque bem possivelmente você não tem. Se você tem sinais e sintomas que eu cito com bastante frequência aqui no meu canal, isso indica infecção por fungos, que você pode comprovar isso, ter um diagnóstico indo até um médico, um clínico geral, e você compartilhando os seus sinais e sintomas, e a partir disso, desse diagnóstico médico, você tem o seu diagnóstico nutricional também. Que aí o diagnóstico nutricional sou eu que te dou, um profissional nutricionista que faz a avaliação dos seus sinais e sintomas, que é causado aí muitas vezes por um parasita ou por uma falta de alimentos que leva ao seu quadro de desnutrição. Então, quando você tem um excesso de fungos no seu corpo, você entra num estágio de desnutrição, assim como uma pessoa que tem uma concentração de vermes, uma infecção por vermes, tem uma anemia profunda, tem uma baixa de B12 e assim por diante. Certo? Espero que tenha feito sentido esse conteúdo, que tenha despertado um olhar carinhoso para o teu alimento e que você evite ficar comendo alimentos crus e mal passados em lugares que você não conhece. Compartilhe esse conteúdo para ajudar mais pessoas a fazer a higienização correta aí dos alimentos. Deixe o seu like e o seu comentário para eu te conhecer e para saber melhor se esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.